E aí pessoal, finalmente tá na mão o vídeo que vocês tanto pediram, que era fazendo upgrade de memória RAM no Lenovo Lock Essential. E por que é que eu demorei tanto para trazer esse vídeo? Porque esse notebook ele tem um defeito que torna fazer o upgrade nele um pouquinho mais caro, e vocês vão entender nesse vídeo. E nesse vídeo vocês vão entender qual que é esse defeito dele. Será que vale a pena ou não vale a pena fazer upgrade de memória RAM no Lenovo Lock? Principalmente se você já comprou a versão de 16 GB. Porque agora, se você não sabe, tá vendendo a versão de 8 GB também desse notebook. Às vezes tá um pouquinho mais barato. Por exemplo, nesse momento que eu tô gravando, tá em promoção na Amazon. Vou deixar o link dele aqui na descrição, vocês estão vendo aí. Tem até um cupom que aplica no próprio anúncio. E às vezes também tem promoção da versão dele de 16 GB no Mercado Livre. Aonde estiver mais barato, eu vou deixar as duas versões aqui na descrição. Mas bom, vamos lá. O que acontece? Tá aqui ó, na mesa, Lenovo Lock, bonitão. E aí eu consegui comprar isso daqui, ó. Memória RAM DDR5 de 32 GB. Felipe, mas que exagero, porque de 32 GB? Vou te explicar o porquê. Bom, primeiro porque esse notebook já tem 16 GB de memória RAM, né? Então, se eu for fazer um upgrade, tem que ser para 32. Só que geralmente notebooks normais tem 2 slots de memória RAM. E aí, ele já tem 16, eu poderia comprar mais uma memória RAM de 16, colocar lá e ficar com 32, né? Só que esse notebook não tem isso, ele só tem um slot. Então, se você tem a versão de 16 GB, para fazer um upgrade, você precisa comprar uma memória RAM de 32. E se você tem 8 GB, não adianta comprar mais uma memória RAM de 8, tem que comprar uma de 16. Deu para entender? Porque ele só tem um slot. Desvantagem, sai mais caro, né? Porque se ele tivesse mais um slot livre, eu poderia comprar mais uma memória RAM de 16 GB, que custa por volta dos R$300 mais ou menos. 300 e poucos reais. No máximo R$400. Agora, uma de 32 custa uns R$700, cara, é muito caro, por isso que eu demorei para fazer esse vídeo. Inclusive, é um vídeo que dá trabalho e que sai caro, então se você curte esse tipo de vídeo, já deixa um like aqui e comenta pra mim se você quer ver esse tipo de vídeo com outro notebook também, belezinha? E, claro, como eu falei, o link para você comprar o notebook e as memórias RAM que eu recomendo vai estar aqui na descrição. Mas bom, então basicamente é isso, fui lá, comprei uma memória RAM de 32 GB pra gente fazer o upgrade, tá aqui da Corsair, mas poderia ser qualquer outra, que essa aqui tava em promoção, a que tiver mais barato de 32 eu vou deixar aqui, e também vou deixar uma recomendação de uma de 16, caso você tenha comprado o Lenovo Lock de 8 GB. Já adianto pra você logo no começo desse vídeo, se você comprou o Lenovo Lock de 8 GB, o quanto antes, compre uma memória RAM de 16 e faça o upgrade. Vai melhorar muito o seu notebook. Agora, de 16 para 32, eu já vou chutar aqui que eu acho que não vai fazer tanta diferença. Vamos testar, mas eu acho que não vai fazer muita diferença. Bom, além da memória RAM que você precisa, você também vai precisar de isso aqui, ó, um kitzinho de ferramenta. Eu vou deixar uma da descrição aqui da Amazon também. Tem uma igual a essa minha, tem uma um pouquinho diferente. Esse kitzinho aqui é maravilhoso para você ter na sua casa. E aí, é basicamente isso, né? Aí, antes de você começar, o que você vai fazer? Já deixou o like aqui nesse vídeo, né? Você não sabe aqui, eu sou o Lipe, a gente faz vídeo aqui de todos os notebooks que vocês pedem, periférico, mouse e teclado, então já se inscreve aqui no canal. Você vai pegar um pano, olha só, eu tenho aqui um mousepad, tá vendo? Um mousepad de couro. Eu vou pegar e vou colocar aqui na mesa. Pode ser mousepad, pode ser um pano, uma toalha. Por quê? Porque se você vai colocar o seu notebook aqui numa superfície mais rígida, pode ser que danifique ele. Então, ó, eu vou virar o notebook aqui assim, ó, dessa forma, e colocando ele aqui no mousepad, eu não vou danificar o meu notebook. E aí, é muito simples, eu vou pegar, vou tirar todos os parafusos e tirar essa tampa. Vocês vão ver eu fazendo isso, eu já adianto o seguinte, a primeira vez que eu abri esse notebook, eu tirei esses parafusos e eu puxei aqui para poder tirar a tampa, cara, ele tem umas travas de plástico aqui que elas saem a primeira vez que você tira. É normal, ok? Dá a impressão que você está quebrando o notebook, mas não está quebrando, é normal, isso acontece. Mas bom, sem enrolação, bora tirar então. Vamos fazer esse upgrade aqui no Lenovo Lock Essential, vamos ver se vale a pena você fazer esse upgrade mesmo já tendo 16 GB. E eu já adianto para você mais uma vez, se você tem de 8, faça para 16 e o processo é o mesmo. Bora lá. E bom pessoal, depois que tirou todos os parafusos, o Lenovo Lock é muito fácil para você tirar essa tampa dele. Aqui nessa parte de trás dele, ó, tá vendo que ele tem essa saída de ar? Eu vou pegar aqui com a própria mão e eu vou puxar para cima. Vocês vão ver quão fácil que ele sai. Então, ó, vou pegar, vou puxar aqui, ó, assim, ó, olha só, é muito fácil. Muito fácil. Talvez a primeira vez que você for tirar, vai dar a impressão de que vai quebrar, de que vai sair um monte de coisa. Não vai, tá? Pode puxar tranquilo e ele sai muito facilmente.
e pronto. E bom, aí quando você pega e puxa pra cima aqui, tá aqui notebook aberto, né? Então, basicamente a primeira coisa que você vai fazer aqui é o seguinte, você não vai sair colocando a mão nas coisas aqui. Por quê? Porque minha mão, tá vendo? Eu não tô com luva antiestática. Então o que acontece? Se eu coloco o dedo aqui em partes que podem fechar um circuito, eu posso passar energia elétrica pela minha mão e queimar alguma coisa. Então, a única coisa que você precisa saber aqui é o seguinte, ó. Aqui nós temos a ventoinha do processador, da placa de vídeo, sistema de resfriamento. Aqui, ó, é um slot para SSD. Esse daqui, ó, é o SSD que já vem com ele, ó. Chega mais perto aqui para vocês verem. Esse SSD que já vem com ele é desse NVMe menorzinho. E o slot extra que ele tem também é um slot para esse tipo. Então, se você for comprar um SSD NVMe, tem que ser desse tipo aqui. Eu vou deixar a recomendação de um aqui na descrição, belezinha? Bom, aí nós temos aqui a memória RAM. Esta é a memória RAM que vem com ele. Como eu falei para vocês, tá vendo? Só tem um slot. Se tivesse dois, eu poderia comprar mais uma memória RAM dessa de 16 e colocar. Mas só tem um, então eu preciso remover ela. Então eu vou pegar, coloco aqui pro lado ó, o metal e pro outro lado também. E pronto, tá vendo que ela já subiu? Muito bem, aí agora eu vou pegar, vou tirar, ó. E tá aqui. Esta é a memória RAM que vem com ele. É uma memória RAM da Samsung de 5.600 MHz, 16 GB. Boa memória RAM, excelente. Infelizmente, a que eu comprei não é tão rápida, né? Eu não consegui achar uma tão rápida num preço bom. Vou deixar ela aqui de lado. E aí, aqui tá a que eu comprei, da Corsair Vagancy DDR5 4.800 MHz. Infelizmente, só achei essa mais lenta mesmo, né? Tá aqui, já tirei o plastiquinho dela. E não tem muito segredo, né? Abri aqui a memória RAM. Tá aqui já na embalagem dela. Tira aqui. Cadê? Tirei. E tá aqui. Esta é a memória RAM nova da Corsair. Poderia ser de qualquer outra marca, inclusive se fosse mais rápida seria até melhor. Você vai encaixar aqui agora, olha, ele só encaixa de um lado, então tentou encaixar, não encaixou, é porque tá do lado errado, nem força, tá vendo? Pega, vira, é desse lado de cá, ó, encaixei, aí eu vou pegar e vou só forçar para baixo aqui, ó, pronto, tá feito, já era. Agora, olha só, eu vou pegar, eu vou colocar essa tampa aqui em cima do notebook, vou tampar, vou apertar aqui e daí, o que eu vou fazer? Eu não vou parafusar ainda. Por quê? Porque eu preciso esperar ligar, ver se eu fiz tudo certo, ver se, bom, se tá funcionando a memória RAM, etc. Então, primeiro eu pego, tampo tudo aqui certinho, tá vendo? Vou forçar aqui um pouquinho para baixo, ó, para poder ele travar. Vocês vão ver que vai fazer uns barulhinhos, então encaixa certinho aqui a tampa e aí você vai forçando, ó, tá vendo os barulhinhos? Ó, para poder ele ir encaixando. Mas não parafusa ainda, tá? Não parafusa ainda. Só encaixa. Por que não parafusa? Porque agora a gente vai ligar, vai ver se funcionou. Se funcionou, se o notebook ligou, a gente vai lá e parafusa. Quando você for ligar ele a primeira vez, assim que você trocou a memória RAM, você vai clicar aqui no botão, ó, cliquei. Vai demorar para ligar essa tela, tá? Geralmente um pouco mais do que 1 minuto. Por quê? Porque é o tempo que leva até a BIOS resetar, até ele reconhecer a memória RAM. Então não ache que não deu certo só porque tá demorando. Clica para ligar ali e deixa ele, vai levar um pouco mais de 1 minuto para dar vídeo nessa tela. Pode ver, eu cliquei para ligar já faz um tempinho e ó, não apareceu nada ainda. Mas isso é só a primeira vez, tá? Porque acabou de trocar. Depois, as próximas vezes, né, que você for ligar, ele vai ligar normalzinho. Vou dar um tempinho aqui, vamos ver quanto tempo leva para poder ligar. Aí, pessoal, finalmente ligado. Demorou, tá? Foi mais de 1 minuto, uns 2, 3 minutos aqui que levou para poder ligar a tela a primeira vez. Mas bom, tá ligado, tá feito. Agora o que eu vou fazer? Eu vou virar ele aqui de volta, vou colocar os parafusos e vamos testar nos jogos e eu já volto com vocês, belezinha? E bom, pessoal, voltei aqui, notebook configurado e vamos lá. Será que teve alguma mudança? Será que não teve? Logo de cara eu vou repetir aquilo que eu já falei no começo do vídeo. Se você tem a versão dele com 8 GB de RAM, meu, faça o upgrade o quanto antes para 16 GB ou até para 32, aí depende, ou já iria só para 16 já tá bom. Se você tem 16 GB, só faça o upgrade para 32 se for para trabalhar. Vou te explicar o porquê. Primeira coisa, vamos falar de jogar. Eu abri aqui o Red Dead Redemption e ele já ficou mais ou menos na mesma média. Para falar bem a verdade, ele pegou 2 FPS a mais de média
com 32 GB. Lembrando, o original ele tinha 16, né? Agora, a grande questão do Red Dead foi o jogo ficou mais estável. As quedas de FPS foram menor. Por que eu tô falando do Red Dead Redemption? Porque ele é um jogo que utiliza muita memória RAM. Vocês estão vendo aí que em muitos momentos ele estava utilizando 15 GB de RAM. O que significa que se esse notebook tivesse com 16 GB, ele ia estar utilizando bem menos, em torno de 12. Então ele é um jogo que utiliza bastante memória RAM. Então fez diferença, o jogo ficou mais estável, as mínimas foram maiores, né, vamos dizer assim, então ficou entre 68 e 74 FPS de média, enquanto antes ficava entre 60 e 70 FPS de média. Então melhorou bastante a gameplay, ficou mais estável. Porém, vamos lembrar, essa memória RAM que nós temos aqui, ela é mais lenta. Se ela fosse mais rápida, talvez eu ganhasse mais uns 2 FPS, mas mesmo assim ia ser muito pouca coisa. Lembrando, estamos falando de um jogo que utiliza muita memória RAM. Mas quando a gente vai para jogos que não utilizam muita memória RAM, aí a diferença é nenhuma. Por exemplo, o Black Myth Wukong, eu consegui exatamente a mesma média, 50 FPS de média. É claro que se a gente for jogar, a gente vai ver uma estabilidade talvez um pouco maior, talvez sim, mas ele continuou com 50 FPS de média no teste de benchmark. Então entre 16 e 32 GB não ganhou nenhum FPS. E no caso do Horizon Zero Dawn, por exemplo, que é um jogo que utiliza ainda menos RAM e que a velocidade da RAM importa mais do que propriamente dito a quantidade da RAM, eu perdi FPS, ele ficou com 94 FPS de média contra 97 com ele com 16 GB. Isso acontece porque, mais uma vez, essa memória RAM tem 4.800 MHz, enquanto a original 5.600 MHz. Eu também fiz o teste do 3D Mark nele, né, que é um teste de renderização 3D, e ele pegou basicamente a mesma quantidade de pontos ali, tá tudo dentro da média. Em resumo, na hora de jogar, cara, você não vai ter diferença nenhuma se você tiver com 16 para 32 GB na maioria dos jogos. Se o jogo utiliza muita memória RAM, que são poucos jogos, alguns jogos específicos, você vai ganhar ali alguns FPS, mas principalmente o jogo vai ficar mais estável. Agora, se o jogo não utiliza tanta RAM e você fez esse upgrade e colocou uma RAM mais fraca, né, isso é, mais lenta, como é o meu caso, talvez você até perca uns 2 FPS, mas de maneira geral, continua tudo a mesma coisa. Felipe, qual que é a vantagem então? Vale a pena fazer esse upgrade para 32 GB? Vale se você trabalha. Por quê? Na hora que você abre um Premiere, por exemplo, e vai editar um vídeo aqui e coloca para renderizar, o Premiere não tá nem aí se a velocidade da RAM é 4.800, se é 5.600. Quanto mais RAM, melhor. Mais espaço para ele alocar os arquivos, para fazer a renderização mais rápido, para trabalhar. Então, para trabalho faz diferença. Os 32 GB de RAM que eu coloquei aqui, na hora de trabalhar é aonde vai fazer mais diferença. Seja na hora de abrir um Premiere, um aplicativo 3D, de projeto, de vários abas do Chrome, enfim. Para trabalho faz diferença. Agora, eu vou repetir. Comprou esse notebook com 8 GB? Compre uma memória RAM de 16 e faça esse upgrade. Eu vou deixar uma recomendação de uma boa memória RAM, da melhor que tem, que sempre é da Crucial ou até mesmo da Kingston, enfim. Eu vou deixar uma ótima recomendação com o melhor preço que eu achar aqui na descrição. Compre uma de 16 e coloca se você comprou a versão de 8. E eu também vou deixar uma recomendação de uma de 32, mas só compre de 32 se for para trabalhar. Se for para jogar, na minha opinião, não faz diferença. O que você achou de tudo isso? Curtiu? Não curtiu? Sim, ele tem um ponto negativo de ter apenas um slot, mas ao mesmo tempo, na maioria dos casos, ele já vem com 16 GB, né? Hoje em dia, como eu falei, existem umas versões dele com 8 GB que estão vendendo por aí, mas mesmo na versão de 16, ele ainda tá muito barato, tá compensando muito. Se você não tem um Lenovo Lock, link para ele tá aqui na descrição. Como eu já falei no começo do vídeo, se você quiser comprar uma memória RAM também barata, entrou na descrição, não tá tão barato, entra no nosso grupo de ofertas que tá aqui embaixo. Curtiu esse tipo de vídeo? Quer ver esse vídeo com outro notebook? Quer ver outro vídeo desse notebook? Comenta aqui embaixo para eu saber, deixa o like, se inscreve no canal, valeu e falou!